Começando a nossa primeira rodada de debates do ano de 2022. Hoje a gente trouxe para o debate o filme da Nadia Mangolini, né, o filme Torre, que é um curta documentário animado, traz relatos dos filhos de Virgílio Gomes da Silva, que foi o primeiro desaparecido da ditadura militar brasileira. Virgílio Gomes, que foi um nordestino, que foi para São Paulo tentar condições de vida melhor, aí ele liderou greves sindicais, ele esteve no comando da luta contra a ditadura e também foi líder do sequestro do embaixador americano. Então, logo ele foi preso, a família também passou por alguns momentos tensos e tiveram que buscar melhores condições assim de qualidade de vida em outros países, porque a repressão não foi brincadeira. E então a gente vai discutir sobre isso hoje, um assunto bastante sério e que não pode cair na ilha do esquecimento e muito menos se repetir, né? A gente tem que acabar com todas as ondas de genocídio e de ignorância e de alienação através da informação. Então a gente está aqui para isso hoje e vamos estar apresentando os nossos convidados da noite, que é Eduardo César e a Jéssica Severo. Eu vou pedir que eles mesmos se apresentem para vocês. Muito obrigada aí quem está com a gente e quem está ouvindo também. Boa noite a todos, né, que estão aqui nessa noite para participar desse debate importantíssimo de um tema histórico que a gente não pode deixar que a história morra ou se modifique como estão tentando fazer. Eu sou acadêmico, né, do curso de Design de Moda na UEG, mas eu já tenho umas formações, eu sou professor, né, pedagogo, atuo na rede municipal, na minha cidade, e sou especialista em educação e serviços sociais e políticas públicas. E estamos aí para contribuir nessa noite, né, dentro dessa temática, observando, né, esse curta e também todo o contexto social que passou nessa época aí. Boa noite a todos. Meu nome é Jéssica, eu sou graduanda em História, licenciatura aqui na PUC do Rio Grande do Sul. É o meu terceiro semestre na graduação, então estou num processo de formação e agradeço muito o convite por participar do podcast. E num dia tão, não é especial, mas um dia muito pensativo, como nossa construção histórica aqui no Brasil é muito constante, né? No período da ditadura, ela tem uma bagagem muito pesada, muito forte dos quesitos do autoritarismo, da censura, né? E eu espero que esse podcast sirva de lição para todos que estão ouvindo, né? Principalmente quem está aqui ouvindo presencialmente agora. Então, espero que a gente possa usar o nosso debate a favor para trazer mais informação e desvincular ideias que a gente vê, escuta e entender de outra maneira, interpretar, entender a situação, porque a ditadura militar é um assunto extremamente delicado, né? Até hoje. Então, vamos usar esse dia 31 para a gente pensar e refletir sobre essa situação que foi tão grave no Brasil em 64. Iniciando esse momento, né, de contextualizar a questão desse curta, né, o Torre, da Nadia Mangolini, e trazendo essa questão que foi um período aí muito obscuro da história brasileira, né, que aí vem o 1º de abril de 64, até ali o seu término, né, oficial, que seria ali em 85, mas deixa aí
essas correntes obscuras aí que tem esse pensamento retrógrado e sempre esteve presente aí desde essa época e tendem a difundir esse pensamento, né? E nós somos responsáveis por lutar contra isso. E o que a gente vê aí apresentado nesse curta, né, a questão da história, né, do Virgílio, da sua família, mostra uma questão muito tocante, né, sobre o olhar de crianças, né. Então ali vem a história narrada, né, sobre o olhar de quatro crianças, né, que se depararam aí no meio de toda essa situação extremamente triste, onde os direitos das pessoas, os direitos individuais deixaram de ser respeitados, a questão relacionada também à liberdade de expressão, né, via censura foi muito grande, ver grandes nomes aí da nossa cultura, seja ali os artistas ligados à música, à arte, né, como o teatro, extremamente perseguidos, né, durante esse período, alguns exilados, as questões políticas, né, a ditadura pegou ferrenha e forçou muitos partidos com um pensamento social, um pensamento divergente do que aquele regime ditatorial impunha, colocou eles na clandestinidade, né? E vemos aí grandes nomes, né? A gente começa aí pelo Virgílio, que foi o primeiro, né? Desaparecido entre aspas, né? Morto, torturado por esse regime aí que fez isso com tantas pessoas. Nós vemos outros nomes aí também que estiveram muito presentes nessa luta contra esse regime assombroso, como Lamarca, como Marighella e diversos outros nomes aí que contribuíram nesse momento aí para que não se continuasse, não se propagasse e conseguisse sair o mais breve possível desse meio. E uma coisa que chama atenção nos relatos das crianças é o apego, né? A família sendo dividida, a família destroçada pela perseguição política, né? Aquela identidade que nós, seres humanos, fazemos em nosso desenvolvimento, né? Com o local, a questão das raízes que criamos, eles não puderam dizer que tiveram essas raízes no local. Muito pequenos, né, desde cedo, sair do seu país, perambular por outros países, como Cuba, outros países na América aqui do Sul, também, né, e tiveram ali as suas vidas extremamente achacoalhadas e prejudicadas por isso. E ver o sofrimento, né, muito pequenos ainda para entender o sofrimento na sua extensão maior, mas de certa forma uma questão marcante é o exemplo deles se amarrarem, né, no onde a irmãzinha, a menor, ficava, para poder não ser levados embora, né, para não se separar. Então aquelas crianças naquela idade ainda lutando, né, para ficarem juntas. E aí isso marca muito o que esse regime fez para todos e muito triste o que aconteceu principalmente para as crianças. Claríssimo. Logo a gente retoma nas suas colocações. Jéssica? Estou aqui. Bem, o documentário é muito interessante porque ele já tem uma diferença muito no contraste que ele vai passar nas cores, né? E também a questão da animação que me chamou muita atenção. E é uma coisa bem assim que eu penso que a ditadura militar no Brasil, ela foi como uma linha, né? E todo tempo essa linha se puxava e se arrebentava e era amarrada para tentar impedir uma construção nova. A ditadura no Brasil,
no contexto de 64, a gente está passando por um momento de Guerra Fria muito intensa, né? Estados Unidos, União Soviética, e aqui estava num momento de reestruturação da República, novos presidentes. Então, o contexto social da época era totalmente caótico. Tu vê renovações na visão científica, enfim. Então, era um processo de que o Brasil estava tentando se restabelecer, entre aspas, né? Mas é claro que a gente tem que perceber como a sociedade da época pensava. E esses militares, quando puseram os pés dentro da República e decidiram fazer o golpe, foi a pior decisão que puderam fazer. E isso foi pago por 21 anos, né? Então, 21 anos de tortura, 21 anos de censura. E isso ocasionou várias leis, né, durante a ditadura que a gente vê, como a lei da anistia, que veio bem depois, mas isso foi um atraso enorme, porque isso causou muita repressão. E como o Eduardo falou, né, muitos artistas foram para exílio, fugiram do próprio país onde nasceram, para poder sobreviver por causa de um regime totalmente totalitário e autoritário. Então, a animação ela foca muito nisso mesmo. E também no relato, né, que na parte final em específico, um dos irmãos fala de que o pai dele estava sumindo aos poucos, era aos pedacinhos. E a recuperação do documento, que ele diz que é uma simbologia, com certeza o documento ele é simbólico para tudo e ele define bem isso, quantas famílias que perderam parentes, entes queridos durante a ditadura e até hoje não tiveram um, uma colocação de onde está o meu parente, o meu amigo, sumiu naquela época, né? Porque os regimes de tortura, né, dentro da ditadura, elas eram bem veladas, assim, sumia, fazia alguma coisa, pressionava e depois retornava com a pessoa, às vezes nem voltava. E é nesse caso, né, que infelizmente o Virgílio não conseguiu retornar, infelizmente. Mas para concluir um pouco da minha fala, depois a gente vai debatendo mais à frente. Só em 2012, na Comissão da Verdade, a gente descobriu que só tinha 434 militantes mortos. É muita gente que poderia estar vivo, querendo um país melhor, lutando por um país mais justo e no fim não tiveram essa oportunidade porque havia uma repressão em cima disso, né? Então, a ditadura é um assunto que me toca bastante, assim, eu sempre procuro alguma coisa para tentar me inteirar e, enfim, nesse documentário, assim, ele explicita muito bem, assim, todos os aspectos gerais, assim, de como um como isso começou, como é que isso continua e até hoje, né, nós estamos em buscas, procurando mais documentações, mais vestígios para tentar dar uma resposta para essas famílias, né? Porque elas são obrigadas a saber a verdade o que aconteceu com essas pessoas. É muito assunto, assim, pra falar, assim, sobre um curtinha, né, de 20 minutos, o quanto de informação que é possível, né, trazer. E dentro da visão de um personagem, a gente pegar toda uma história de 21 anos e para além, né, dos 21 anos, porque eles foram descobrir, por exemplo, que Virgílio estava morto, foi ter um documento em 2004. Então, o tanto que isso doeu para essa família, né? E para tantas outras famílias. Eu vi também questão sobre o exílio, você tinha acabado de comentar, pegando o gancho aqui. E Hilda acabou de sair do sequestro, né? Que nem pode ser comentado como prisão, porque ela nem chegou a ser condenada. E assim que saiu, já foi para o Chile, ficaram um ano no Chile. Tanto é que tem um dos depoimentos que o filho não lembra do Brasil. E só vai ter lembranças a partir do Chile e Cuba. E aí
é a questão que eles falam, né, que a mãe recebeu a proposta para ir para Cuba, né, o que a gente vê tanta gente ironizando e não sabe nem o que isso significa, né, ir para Cuba. Ela estava desempregada, tinha acabado de sair de uma cadeia, vivendo num país de forte repressão e recebeu uma oportunidade para ir trabalhar, e aí ela chegou lá e conseguiu escola para os meninos, conseguiu se restabelecer depois de tantos choques de realidade que ela teve durante esse período que ela passou na prisão, desse período que ela passou esperando a volta, o retorno de Virgílio. Então eles vão para Cuba e eles só retornam para o Brasil depois que todos já estão formados na faculdade. Então, assim, é muito importante a gente tirar esses estereótipos, né, que as pessoas colocam. O que significa ir para Cuba? O que significa ser comunista, né? Como tantos fake news que até hoje falam, né, que comunista é terrorista e não sei o quê. Então, a gente tentar mais. E a questão da família, Eduardo, eu também achei muito interessante, né? Que eles não queriam se separar, porque o mais importante ali para eles era eles estar junto, né? Então, é por isso que tem até um dos meninos que fica com raiva do pai, pensando assim, nossa, o pai abandonou a gente, mas mal sabia ele que ele morreu um dia depois já, que foi preso, né? No dia 30 de setembro. Então, essa questão da família, quando eles se apegam à família, porque foi a única coisa que sobrou para eles, né? A questão da dignidade, a questão dos direitos, a liberdade, tudo foi tirado, e tirado à força e das piores formas possíveis. Esse documentário, Torre, ele traz ali de forma positiva, uma análise mais abrangente, né, da vida do Virgílio, né, o comentário, né, sobre os seus filhos, traz ali um retrato mais positivo. Eu estava fazendo algumas leituras, né, pesquisas, e ele, pela sua importância, né, e o marco histórico, então um marco muito triste, né, como a primeira pessoa, né, após aquela edição do AI-5 lá, a primeira pessoa dada como desaparecido, ele é um marco desse período tão triste. Então ele é uma pessoa que é retratada em diversas questões aí, dentro do cinema nacional, dentro de diversas outras produções, livros, algumas coisas, ele é retratado, e esse curta ele retrata bem, ele dá uma importância maior para a pessoa dele, e ficou muito positivo para mostrar como que foi. Porque, por exemplo, no filme do Marighella, ele é retratado de relance, muito pouco, que é um filme mais recente agora, está sendo muito difundido, ele é retratado de relance no filme do Marighella. Um filme um pouquinho mais antigo, que, por exemplo, eu assisti na escola, quando eu estudava no ensino médio, já utilizei ele em sala de aula enquanto professor, né? Que é o que é isso, companheiro, traz o Virgílio, né? Ali no movimento ali ligado ao movimento de luta daquela época, e é de relance também, poucas imagens, não se conta nada da família, sabe? E com isso, traz mais importância à pessoa dele e ajuda a resgatar a memória, né? E preencher lacunas na história, porque nessa época aí tudo é censurado, tudo era perseguido, e aí não, a história fica um pouco prejudicada quando vai ser contada. E gostam muito de usar os jargões, esses fascistas, esse pessoal que apoia essa ideia grotesca no cenário atual, na contemporaneidade, gosta de falar muito, encher a boca para falar não teve corrupção. Mas como que ia divulgar? Tudo ou era morto, torturado, queimado, enterrado. Aí fica difícil, né? Arrumar. Quando não se tem
se mata a história, né, de certa forma, para usar aí uma questão, uma aspas aí, matando a história da forma que foi, a censura do jeito que foi, os artistas não podiam sequer fazer uma música que ali tinha ali carimbado ali, não vai gravar, não vai divulgar, fugindo um pouquinho, até o humor da época, eu vejo aí um humorista que é conhecido pelos seus trabalhos, que é o Ari Toledo, falar que as piadas dele tinha que passar por uma análise antes dele contar eles no palco. E aí o pessoal que ia analisar mal sabia ler. Ele já fez esse tipo de depoimento porque eles não entendiam o que ele queria dizer, então passava muita crítica por causa da falha quanto à educação e a leitura deles. Então, muitas das piadas dele, que era crítica, passava pela falta de compreensão. Então, ele faz tipo que um humor em cima do despreparo e do modo grosseiro que se operava naquela época. Tem muitas músicas do Chico Buarque, inclusive, né? As músicas, eles conseguiam passar com metáforas, né? Pegar o fio que ele falou sobre essa questão da censura na música, né? E a gente fala de outros cantores, né? Elis Regina também, eu acho que foi uma das principais também, que teve muito problema com a ditadura, né? Com muitas músicas, ela foi até chamada na delegacia, foi presa. Rita Lee foi até ela, né? Uma exceção, entre aspas, ali, para fechar a lacuna. Mas, assim, o documentário, ele já detalha muito essa questão, assim, da familiaridade, né? Como o Eduardo falou. E outra coisa também é a compreensão da situação. Que para eles, como irmãos, né? Eles entendem que tipo, a família está normal, estão viajando, mas não fazem a menor ideia do que está acontecendo com o pai. Então, a gente pode tirar isso também com outras famílias, né? Que eu lembrei até do Edson Luiz, que foi um universitário, também foi morto pela ditadura. E essa semana, eu acho que foi essa semana ou semana passada, já estavam falando sobre a morte dele novamente, como essa falta de falar sobre ditadura falta aqui no Brasil. E atualmente a gente está vindo com um movimento muito suspeito de movimentos assim, apoiando censura, a liberdade de expressão. Então, isso não é de agora, isso já vem há bastante tempo, né? É uma coisa tão enraizada, né? E o documentário expressa bastante isso. Então, eu queria falar também mais uma coisa a respeito também de outros presos políticos. Tem um livro em específico que é o Dossiê Itamaracá, né? Lá de Pernambuco. E ali nesse livro, né, eu peguei recentemente, eu vou começar a ler agora essa semana. Ele fala sobre todos os presos políticos que passaram em algumas cadeias na região de Pernambuco. E ele, logo na introdução, ele comenta um pouco sobre como a gente deve entender a humanizá-los, né? Ver o sentido de por que eles estavam fazendo tudo aquilo e no final eles foram presos injustamente, né? Porque a ditadura militar, ela vem já com um papel, assim, de repressão, né? E essa oposição apertou muito os militares, a gente sabe muito bem disso. E como essas famílias sofreram, assim, né? E a gente escuta tantos comentários assim, de outras pessoas que viveram a época e acabam apoiando, dizendo que ai, foi bom naquela época, ou a economia subiu. E no final a gente sabe muito bem na história que os documentos provam que não foi exatamente isso, né? Então acabam glamorizando uma situação extremamente triste, desrespeitando famílias que perderam seus entes. O exílio, principalmente, né, que foi uma situação bem caótica para artistas, também para militantes da época, que tiveram que fugir para regiões da América Latina para poder não serem pegos pelo DECODE ou por outras milícias em si. E isso é bem preocupante, né? Porque eu acho que a partir de 2018, esse movimento de censura, de contra a liberdade de expressão de algumas coisas,
o retorno do AI-5 ficou muito evidente, está bem escancarado, e a gente pode ver isso nas redes sociais. E isso é preocupante, a gente precisa debater sim, como outros assuntos, né, em geral, da ditadura, né? Então, essa questão do AI-5 é uma coisa que até hoje a gente vê gente falando que precisa retornar à ditadura. Então, eu levanto um outro questionamento para vocês, né, a respeito do o que, o que realmente deve se fazer numa situação dessas, porque eu, observando, eu me sinto assim, isolada e desacreditada como a gente continua com alguns pensamentos retrógrados de um momento histórico tão degradante no Brasil, né? Então, essa é a minha questão em cima que eu quero levantar com vocês, se alguém quiser comentar também. Falando dessa questão toda e voltando à parte da censura novamente, trazendo para o contexto que a gente está vivendo hoje, aconteceu a questão do Lollapalooza, né, que inventaram uma lei que não podia fazer nenhum protesto contra o Bolsonaro. E isso quer dizer o quê? São marcas da ditadura, querendo trazer de volta censura, e a gente não pode aceitar. Respondendo essa sua pergunta, o que a gente deve fazer nesses momentos, nessas pequenas atitudes que elas na verdade já são grandes, que a gente já tem que cortar o mal pela raiz, entendeu? Então, assim, de primeiro que esse presidente nem devia estar nesse local, né, de poder com a população, sendo que uma pessoa que sauda o Ustra, que fala nada com nada, que incentivou várias pessoas a não tomarem vacina, não usarem máscara, um total genocida. Recusou mais de umas 11 ofertas de vacina que vieram aqui para o Brasil. Quantas pessoas que morreram durante a Covid, que poderiam estar vivas hoje com suas famílias, quantas pessoas que ficaram órfãos. Então, assim, não deixou é uma ditadura de acesso a quem tem saúde, de acesso a quem tem informação, de acesso a quem tem poder de decidir o que acontece com uma nação. Então, assim, eu acho que o primeiro passo de todos é a gente falar sobre, né? A gente nunca se calar. Então, assim, a gente tem que ficar atento e reagir. Eu acho que o que a gente está fazendo hoje já é um começo de conversa. É um ato político, né? Não querendo cortar a tua fala, mas a gente está fazendo um ato político, com certeza, comentando sobre um assunto tão importante e que leva informação para todos, né? Porque até hoje a gente sofre censura em alguma parte do momento, assim, para falar de política, para falar de assuntos que são ao nosso, favoráveis a nós, né, como cidadãos. E é muito preocupante ainda ver gente ainda trazendo desinformação sobre um assunto tão sério como a ditadura e ainda valorizar como se fosse algo bom, né? Então, quando eu vejo essa questão aí, do pessoal tendo esse ideário, né, fascista, de volta da ditadura, eu fico muito preocupado. E nesse sentido, tem uma fala muito positiva, eu não vou lembrar ela ao pé da letra, mas eu lembro alguns trechos e que marcou bastante quando eu ouvi a primeira vez. E já tive a oportunidade de participar de uma palestra virtual onde ele reafirma e comenta sobre o assunto, o Jéssica e Beatriz, que é o historiador, né, o professor, o Leandro Carnal, onde ele fala da questão do pessoal que pede a volta da ditadura, ou que defende, se eu não me engano, os dois, onde ele fala que ele diferencia por idades. Para cada tipo, tem que ser uma abordagem. Se for muito jovem, ele vê na obrigação, enquanto professor, historiador, de dar uma verdadeira aula, mostrando o que aconteceu. Por exemplo, uma coisa que está presente, que a gente discutiu aqui, viu dentro do curta, que é a separação das famílias, a tortura, a perca de direito. É uma questão que nesse não tem evidenciado, mas em diversos outros
relatos, tem a tortura de até grávidas, né, que é o maior dos absurdos, né, a tortura de toda forma, ela é um absurdo, mas uma grávida, você está torturando ali duas vidas, né, e uma vida que, de certa forma, está ali para vir nesse mundo e já está sendo recebida dessa forma. E a outra questão é quando ele vê que é uma pessoa de idade já avançada. E aí essa pessoa ele já não discute e ele já atribui a algum problema de perca de memória ou avançar da idade. E eu acredito que nós podemos partir desse comentário do professor Karnal para fazermos as nossas abordagens, para cumprir o nosso papel social quanto a essa temática, que é realmente difundir, né, levar informação para que isso não se repita nunca mais e explicar para quem vai fazer aí, ó, vai participar da formação da nossa nação no futuro, que são os jovens, que são ali os nossos familiares, deixar claro para eles que isso foi um período terrível, obscuro, e que temos uma obrigação de lutar para que isso nunca mais aconteça. E que esse tipo de pensamento não deve ser tolerado e não deve ser encorajado, e sim desconstruído. E na luta contra o apagamento de história, né? Por isso que é muito importante também a gente ressaltar a preservação de museus, a preservação das cinematecas. Nós somos feitos de passado, nós somos feitos de histórias de pessoas que passaram por nós, de histórias que a gente, de pessoas que a gente talvez nunca vai conhecer, mas que teve alguma influência na nossa vida. Então a gente tem que resgatar a nossa história. A América Latina, ela passa ainda até hoje, né? Passou e ainda passa até hoje por um forte apagamento de história. Hoje a gente tem que desmistificar as informações, mas assim, é um debate assim que a gente tem que levar para frente mesmo, e a gente tem que pensar real nas abordagens. É delicado, né? Porque a gente política não é divisão de jogo de futebol, né? Não é novela mexicana, é coisa séria, né? Que leva em consideração a vida de muitas pessoas, desenvolvimento de uma nação, não só da nação que vive hoje, né? Como no próprio futuro, assim, né? Quanto mais a gente resgatar a nossa história, a nossa essência como latinos-americanos. E só para concluir minha fala, da questão da humanização dos presos políticos, tem um outro filme que acho que ele está até disponível na Netflix, que é A Noite de 12 Anos, que é um filme do Uruguai e fala da prisão do Mojica, né, seus companheiros, e ver do lado de dentro, né, deles, assim, como que era esse processo para eles, assim, de não poder ver suas famílias, de serem torturados, de viver em condições insalubres, mas mantendo uma esperança de dias melhores. Eu lembrei agora de uma frase do Peter Burke, que ele fala que a função do historiador é lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer. E eu até alteraria a função do cidadão é lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer. Porque nós, como sociedade, a gente precisa o tempo inteiro lembrar que a história é importante, sim. Não importa se foi ruim ou se foi bom. A gente está aqui para rever as nossas atitudes e fazer um futuro muito melhor. A gente poder refletir essas atitudes que aconteceram no passado e fazer uma autocrítica daquilo que está acontecendo agora. Porque toda a nossa história, toda a nossa construção como civilizações é baseada no nosso passado, né? E com o passar do tempo, a gente foi construindo uma sociedade, construindo noções de pensamento, para nós chegarmos aqui agora em 2022 e estar falando sobre um assunto tão importante, mas muito sério, que ainda tem muita desinformação e que isso está gerando um aglomerado de fake news, né? Então, para concluir, vale a pena procurar sobre assuntos sobre ditadura,
Vou deixar recomendado o livro aqui no Discord. E vamos continuar seguindo nessa batalha de continuar debatendo sobre ditadura, sobre a história do Brasil, sobre qualquer assunto que tenha a ver com nós como sociedade, né? Porque é isso que a gente precisa como educadores, futuros educadores, né? Não sei se tem mais alguém que esteja em graduação ou está fazendo curso, enfim. Mas nós, como cidadãos, a gente tem esse dever de passar informações corretas para que no futuro a gente consiga ter uma humanidade mais empática, mais consciente e mais crítica. É isso que a gente precisa, de pessoas críticas que tenham noção do que estão falando, que não fazem desinformação. Então, enfim, eu agradeço muito pelo convite. Jéssica, Beatriz, dizer que esse papel social que temos independe de onde atuamos. Temos que pensar que devemos inserir esse debate em todos os espaços por onde passarmos e onde estamos inseridos no nosso dia a dia, com a finalidade de que pensar para que não se repita, pensar no futuro de nossas famílias, para que não passem por isso, e a família dos outros, porque é uma questão muito complicada. E tentar destruir, desmistificar tudo que relacionar a questão do autoritarismo, dessas ideias reacionárias, porque uma puxa a outra. O pessoal pensando nessa questão da volta da ditadura, pensando nessas questões aí, buscando isso, querendo a volta daquilo, em sua maioria esmagadora, por falta de conhecimento, mau caratismo, e abre leques para pessoas ignorantes, né, que ignoram a história, ignoram o sofrimento dos povos, pensar como tem acontecido em pleno 2022, pessoas encorajando a fundação de um partido nazista brasileiro, para a gente pegar nos absurdos, no esgoto da história, que é uma ação dessa. E dessa forma eu encerro essa fala, agradeço também pelo convite, foi muito produtivo e é um crescimento muito grande debater esse assunto, e é muito rico a troca de ideias, né, a troca de experiências e conhecimentos que foi aqui. Então, fica aí muito feliz, né, Jéssica, pela participação junto com você, a Beatriz, né, pelo convite, os demais que estão aqui presentes e o pessoal que vai nos ouvir ainda nesse debate aí. Muito obrigada a todos que se dispuseram e vamos à luta, né? Contra todas as fake news, contra o nazismo, o fascismo, entendeu? E a gente vamos valorizar mais a vida, né? A nossa vida, a vida do outro. Acho que é uma questão também de ter amor, porque é que nem você falou, a pessoa apoiar a ditadura é mau caratismo, não tem outra explicação não. Mas muito obrigada a todos e uma boa noite. Continuemos aí os nossos debates. Fico acompanhando a gente para os próximos. Valeu!